Sejam bem-vindos de volta ao Pode Crer na Bíblia. Preparados para desvendarmos mais um capítulo do Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje mergulhamos no capítulo 6. Ele nos guia pela organização da igreja local. É um capítulo bem importante, para a gente entender como tudo funciona. Desde a escolha dos líderes. Até a organização dos departamentos. É isso aí? Você já parou para pensar? A maneira como a igreja se organiza impacta a vida de cada membro. É verdade. Imagina só. A recepção dos diáconos e diaconisas. O cuidado do pastor. A sabedoria dos anciãos. Tudo isso contribui para criar um ambiente de fé e comunhão. Exatamente. E o manual detalha cada função com muito cuidado. Mostrando que cada membro, independente do cargo, tem um papel importante na missão da igreja. Sim. Me chamou a atenção a ênfase que o manual dá à escolha dos líderes. Positivo. Não é simplesmente uma questão de ocupar um cargo, mas de ter qualidades Espirituais. e morais que inspirem a comunidade. É isso mesmo. O manual é bem claro, os líderes devem ser exemplos. De fé integridade. e dedicação à obra. Afinal, eles são os pastores do rebanho. Responsáveis por guiar a igreja pelos caminhos do Senhor. É isso aí. E por falar em pastores, o manual dedica um bom espaço para falar da função do pastor na igreja local, né? Com certeza. O pastor é um guia, um administrador, um líder na missão. Mas lendo o manual, eu percebi que a função do pastor vai muito além do púlpito. Ele tem um papel fundamental no cuidado individual dos membros. Aconselhando. E visitando. Ajudando na resolução de conflitos. É verdade. O manual enfatiza essa proximidade do pastor com os membros, mostrando que ele é um verdadeiro pastor de almas. Preocupado com o bem-estar espiritual de cada pessoa. E para ele conseguir desempenhar essa função tão importante, o manual lista uma série de qualidades que um pastor deve ter. Qualidades como Piedade, conhecimento bíblico, capacidade de liderança. domínio próprio. É isso aí. O manual é bem detalhista, mostrando que a escolha do pastor é uma decisão séria. Requer muita oração. E discernimento. Afinal, ele vai ser o responsável por conduzir a igreja pelos caminhos de Deus. E não podemos esquecer, o pastor não está sozinho nessa jornada. Ele conta com o apoio de outros líderes, Como os anciãos. que também desempenham um papel fundamental na igreja local, Sem dúvida, os anciãos são conselheiros sábios, homens e mulheres de experiência. que auxiliam o pastor na liderança da igreja. Isso. É interessante como o manual descreve as funções dos anciãos, mostrando que eles não são só figuras simbólicas, Mas líderes que ativos. se dedicam ao cuidado da igreja. Exatamente. O manual detalha as responsabilidades dos anciãos, como a organização de cultos, a visitação a membros, a participação em processos disciplinares e até o cuidado com a propriedade da igreja. Nossa, É bastante coisa. é como se eles fossem os braços direitos do pastor, Compartilhando as responsabilidades trabalhando juntos. para o bom funcionamento da igreja. E assim como no caso do pastor, o manual lista as qualidades que um ancião deve ter. Destacando a importância da maturidade espiritual, do conhecimento bíblico e do bom testemunho. E para garantir que a liderança da igreja seja exercida com sabedoria e unção, o manual também fala da oração, Sim, da busca pela orientação divina na escolha dos líderes. com certeza. O manual enfatiza que a escolha dos líderes, sejam pastores ou anciãos, deve ser feita com muita oração, discernimento, buscando a direção de Deus. Para que a igreja seja conduzida por pessoas que realmente o temem, E que estejam dispostas a servi-lo com oro. e dedicação. E além do pastor e dos anciãos, o manual apresenta os diáconos e diaconisas. Que desempenham um papel fundamental no cuidado prático da igreja. É verdade. Os diáconos e diaconisas são aqueles que estão sempre prontos para servir, Seja na recepção dos membros, na organização dos cultos, na visitação aos doentes. ou na manutenção da propriedade da igreja. É isso aí. Eu lembro quando eu era criança, os diáconos da minha igreja eram como super-heróis, Legal. sempre dispostos a ajudar com um sorriso no rosto e uma palavra de conforto. Que bela lembrança. O manual reforça essa imagem, né? De servos dedicados, destacando a importância do trabalho prático. Bom funcionamento da igreja. E para criar um ambiente acolhedor e fraterno. E o manual detalha as responsabilidades dos diáconos e diaconisas, De forma bem organizada. mostrando que cada tarefa, por mais simples que pareça, contribui para o bem-estar da comunidade. Exatamente. É importante lembrar que, assim como os pastores e anciãos, os diáconos e diaconisas também devem ser escolhidos com cuidado. Levando em consideração sua espiritualidade E bom testemunho. e sua disposição para servir. Isso mesmo.
Me chamou a atenção também a ênfase que o manual dá à organização da igreja em diferentes níveis, Desde a igreja local. até a associação. Sim, o manual explica que a igreja local não está sozinha, ela faz parte de uma estrutura maior. Que oferece suporte. E orientação. E qual o papel da associação nessa estrutura? A associação atua como um elo entre as igrejas locais e a denominação, Auxiliando na nomeação de pastores. na organização de evento. Na administração de recursos e na resolução de conflitos, caso ocorram. É como uma rede de apoio que garante a unidade e a organização da igreja num nível mais amplo. Exatamente. E o manual detalha como essa relação entre a igreja local e a associação deve funcionar. Com o objetivo de promover a harmonia. E eficiência na obra. E já que falamos em organização, o manual também dedica um espaço para falar da disciplina na igreja, né? Um assunto delicado. Mas necessário para manter a ordem e a pureza espiritual da comunidade. É verdade. O capítulo 8, que trata da disciplina, enfatiza a responsabilidade da igreja em manter a fidelidade aos princípios e corrigir os que se desviam do caminho. Mas é importante destacar, a disciplina, segundo o manual, deve ser sempre aplicada com amor. Com o objetivo de restaurar um membro que errou. Exatamente. O manual deixa claro, o objetivo não é punir, mas levar ao arrependimento. E a reconciliação com Deus e com a igreja. E como esse processo acontece? O manual descreve algum passo a passo. Sim. O manual orienta que a igreja deve seguir um processo que começa com a demonstração privada, passa pela busca por reconciliação e, em último caso, pode levar à exclusão do membro. É um processo que busca o diálogo, a restauração, a reconciliação, mas que também reconhece a necessidade de proteger a igreja de influências negativas. Com certeza. E o manual detalha cada etapa, desde a forma como a demonstração deve ser feita até os critérios para a exclusão de um membro. E se o membro se arrepender e quiser voltar, o manual fala da readmissão. Sim, o manual descreve como a igreja deve acolher de volta os que se arrependeram e desejam voltar à comunhão. E como acontece a readmissão? O manual enfatiza que a readmissão deve ser feita com base no rebatismo, simbolizando um novo começo. E a reconciliação com Deus e com a comunidade? Isso. Que bom saber que a igreja oferece essa oportunidade de recomeço. É uma demonstração de amor e compaixão. Com certeza. E o manual nos incentiva a acolher de volta esses membros com amor e perdão. Auxiliando-os na caminhada de restauração espiritual. E por falar em acolhimento, o manual aborda a recepção de novos membros na igreja, né? Afinal, a igreja precisa estar de portas abertas para quem deseja conhecer a Deus. Exatamente. E o manual dedica um espaço para falar da importância da instrução dos novos convertidos antes do batismo. Ou seja, não basta batizar, né? É preciso preparar o novo membro para que ele compreenda os princípios da fé. E as responsabilidades de ser um cristão. Com certeza. O manual orienta que o pastor deve instruir os candidatos ao batismo sobre as doutrinas, os princípios éticos, o estilo de vida cristão. Para que eles estejam conscientes do compromisso que estão assumindo. E essa instrução deve abranger a organização da igreja também. Sim. O manual enfatiza a importância de ensinar os novos membros sobre a estrutura da igreja. Seus diferentes níveis de organização. E a importância de se submeter à autoridade da igreja. É como se a gente estivesse apresentando um manual de instruções da igreja. Para que eles saibam como tudo funciona. E qual o papel deles dentro da comunidade. E além da instrução sobre as doutrinas e a organização da igreja, o manual destaca a importância de ensinar sobre a missão. O manual lembra que a igreja tem a missão de pregar o evangelho. A todo mundo. Trazer discípulos. Preparar um povo para a volta de Jesus. E essa missão, segundo o manual, deve ser realizada de forma organizada e intencional. Envolvendo todos os membros. Cada um contribuindo com seus dons. E talentos. Ou seja, não basta só ser membro, né? É preciso se engajar na missão. Seja por meio do testemunho. Do trabalho voluntário. Ou do apoio financeiro. Exatamente. E o manual detalha as diferentes formas de se envolver, desde a participação em programas de evangelismo até o apoio a projetos sociais e missionários. E para que essa missão seja realizada com sucesso, o manual destaca a importância da unidade e da harmonia entre os membros, né? Com certeza. O manual enfatiza que a igreja deve ser um lugar de amor, reconciliação. Onde os membros trabalhem juntos para a glória de Deus. E para a expansão do seu reino. E falando em trabalhar juntos, o manual aborda a organização de novas igrejas e grupos, um sinal do crescimento e da expansão do evangelho. É verdade. O capítulo 5 do manual detalha os passos para a organização de novas igrejas, desde a escolha do local até a nomeação de líderes. É interessante como o manual guia esse processo,
mostrando que a criação de uma nova igreja não é aleatória, Mas um processo planejado e organizado. que visa garantir a solidez da nova comunidade. E para que essa nova comunidade tenha um bom começo, o manual destaca a importância de um núcleo inicial de membros comprometidos. E como esse núcleo é formado? O manual explica que a nova igreja pode se formar a partir de membros transferidos ou, na falta deles, 3 membros, de preferência observadores do sábado, podem ser escolhidos para formar o núcleo. Esses 3 membros formam a base da nova comunidade. E tem a responsabilidade de colher os novos convertidos e ajudar a igreja a crescer. E o manual descreve as perguntas que devem ser feitas a esses 3 membros para avaliar a aptidão deles. Isso. Que perguntas são essas? O que o manual considera importante? O manual lista 4 perguntas. Aceitam Cristo como Salvador pessoal? Nós, estão em harmonia com os princípios de fé, foram batizados por imersão, estão em estação regular e têm a confiança uns dos outros. São perguntas que buscam confirmar a fé, o compromisso com os princípios e a idoneidade moral dos membros que formarão o núcleo. Essenciais para que a igreja cresça com base em princípios sólidos. Afinal, o núcleo precisa ser formado por pessoas que inspirem confiança e estejam dispostas a guiar a nova comunidade com base nos princípios. É isso aí. E falando em guiar a nova comunidade, o manual destaca a importância de líderes, né? Afinal, a liderança é fundamental para qualquer organização. Sim. E o manual orienta que os líderes da nova igreja devem ser escolhidos com cuidado. Levando em consideração sua experiência, maturidade espiritual e capacidade de liderança. Exato. E esses líderes vão trabalhar em conjunto com o pastor e com a associação para garantir que a nova igreja cresça de forma saudável. E organizada. E falando em bom funcionamento, o manual aborda a questão da administração dos recursos, né? Sim. A igreja precisa de recursos para manter suas atividades e realizar sua missão. É verdade. E o manual dedica um capítulo inteiro à mordomia cristã, ensinando os princípios para administrar o dinheiro e os bens. Esses princípios são importantes para que a igreja utilize seus recursos de forma responsável e transparente. Sempre com o objetivo de glorificar a Deus e servir ao próximo. E o manual orienta sobre a fidelidade nos dízimos e ofertas. Que são os recursos que sustentam a obra, É um chamado para que cada membro seja um mordomo fiel contribuindo para a manutenção da igreja. e para a expansão do evangelho. Para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, gostaria de destacar a beleza da organização da igreja como um reflexo do caráter de Deus. Deus é um Deus de ordem. E a igreja, como o seu corpo, deve refletir essa ordem Na sua estrutura, e no seu funcionamento. o manual nos ajuda a compreender essa ordem, guiando a gente na organização da igreja local e na missão que Deus nos confiou. Que privilégio ter esse guia! E na próxima parte a gente vai explorar mais o papel dos anciãos. Prepare-se para descobrir detalhes fascinantes. Mal posso esperar. Até a próxima no Purdiquir na Bíblia. Até a próxima! Bem-vindos de volta ao Purdiquir na Bíblia. Na primeira parte a gente explorou a liderança do pastor, É verdade. no capítulo 6 do manual. Agora vamos nos aprofundar na função dos anciãos. Esses conselheiros sábios. Eles têm um papel fundamental na igreja. Eu lembro quando era mais novo, eu via os anciãos como figuras quase míticas, repletos de sabedoria. E experiência. Mas lendo o manual, eu percebi que ser ancião vai além dos cabelos brancos. Com certeza. Um manual descreve a função dos anciãos de forma bem completa, mostrando que eles são líderes Espirituais. e administrativos. Essenciais para o bom funcionamento da igreja local. Isso. E me chamou a atenção como o manual destaca a colaboração entre o pastor e os anciãos. Não é uma relação de hierarquia, Mas de parceria. onde cada um contribui com seus dons e talentos. É isso aí, pro bem da comunidade. O manual usa a imagem de um conselho Onde um pastor, e os anciãos se reúnem. para discutir, Os assuntos da igreja. tomar decisões, Buscar a orientação de Deus. para conduzir a igreja local, É como um time, né? que trabalha junto, Cada um com sua função. mas todos remando na mesma direção. E para esse time funcionar bem, o manual destaca a importância de escolher anciãos preparados. Sim. E o que o manual considera importante na escolha. O manual lista várias qualidades: maturidade espiritual, conhecimento bíblico, bom testemunho, capacidade de liderança, sabedoria, paciência, compaixão, hospitalidade, integridade. Nossa, quanta coisa! É uma lista bem extensa. E realmente não é qualquer pessoa, né? Que pode ser ancião. Com certeza. Afinal, os anciãos são líderes que devem inspirar a igreja com seu exemplo. E conduzi-la com sabedoria e amor. Precisam ter um relacionamento com Deus, conhecimento da palavra e um coração voltado para o serviço. E como a igreja escolhe os anciãos, o manual descreve o processo. Sim, começa com a nomeação dos membros,
passa pela avaliação de uma comissão e termina com a votação em reunião administrativa. A igreja valoriza a participação dos membros, né? Sim. Garantindo que a escolha seja democrática e transparente. Exatamente. E o manual também enfatiza a oração e a busca pela orientação de Deus. Durante todo o processo, Porque a escolha dos líderes é uma decisão importante. que impacta a vida da comunidade. Com certeza. E depois que os anciãos são escolhidos, quais as responsabilidades deles? O manual descreve várias funções: assistência ao pastor, organização de cultos, visitação a membros, participação em processos disciplinares, cuidado com a propriedade da igreja e a promoção do crescimento espiritual dos membros. É muita coisa. É. Se a ancião exige dedicação e disposição para servir. Sem dúvida. Mas o manual deixa claro que os anciãos não estão sozinhos, Eles trabalham em conjunto, apoiando uns aos outros. buscando a sabedoria de Deus para conduzir a igreja. Isso. E falando em conduzir a igreja, o manual também aborda a disciplina na igreja, né? Um assunto delicado. Mas necessário às vezes. Como os anciãos atuam nesse processo? O manual orienta que os anciãos participem dos processos disciplinares, Auxiliando o pastor. buscando a restauração do membro que errou, Ou seja, a disciplina não é uma punição. mas uma oportunidade de reconciliação e crescimento. Exatamente. E o manual enfatiza que tudo deve ser conduzido com amor, justiça e misericórdia. Buscando o bem-estar do membro. E a pureza da igreja. Com certeza. E além de auxiliar nos processos disciplinares, os anciãos também têm um papel no crescimento espiritual dos membros. Sim, o manual orienta que os anciãos sejam exemplos de fé e piedade, incentivem o estudo da Bíblia, a oração, promovam programas de discipulado e ofereçam apoio espiritual aos membros. Que responsabilidade! Ser ancião exige um compromisso com a palavra e com o bem-estar da Com comunidade. certeza. E para que os anciãos consigam cumprir todas essas responsabilidades, o manual enfatiza a unidade entre eles. Sim. Eu lembro que o manual usa a expressão unanimidade moral, né? Para descrever a importância de os anciãos buscarem consenso nas decisões. Mesmo que nem sempre concordem. Exatamente. A unanimidade moral não significa que todos pensem igual, Mas que estejam dispostos a ceder. em prol do bem da igreja. É um exercício de humildade e amor. E essa unidade entre os anciãos, com certeza, reflete na igreja como um todo. Criando um ambiente de paz, harmonia e cooperação. E para a gente finalizar essa parte, eu queria destacar a importância do serviço e da dedicação dos anciãos à igreja, É um trabalho voluntário. que exige tempo, esforço, amor pela obra e, claro, muita sabedoria. E o manual nos incentiva a valorizar o trabalho dos anciãos, orar por eles e apoiá-los. Eles são presentes de Deus para a igreja. Com certeza. Que bela reflexão. E na próxima parte a gente vai explorar o papel dos diáconos e diaconisas. Prepare-se para descobrir mais detalhes. Mal posso esperar. Até a próxima no Podcast na Bíblia. Até a próxima. Bem-vindos de volta ao Podcast na Bíblia, Nossa jornada pelo capítulo 6. do Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nos levou a explorar a liderança do pastor. E a sabedoria dos anciãos. Agora, vamos conhecer aqueles que trabalham nos bastidores. Mas que são essenciais para a igreja, os diáconos e diaconisas. É com entusiasmo que a gente chega a essa parte. É verdade. Eu lembro quando eu era criança e via os diáconos e as diaconisas sempre sorridentes, receptivos, prontos para ajudar. Parecia que eles tinham o dom de estar em todo lugar ao mesmo tempo. Era impressionante. Eles são como abelhas operárias, Incansáveis. mantendo a colmeia em harmonia, Que bela imagem. brincando com as metáforas. Oh, my God. O manual mostra que a função deles Vai além. de apagar incêndios E resolver os problemas. O manual descreve os diáconos e diaconisas como servos dedicados. e cuidando dos membros. E da ordem da igreja. E da beleza também. É verdade? O que me impressiona é a variedade de responsabilidades. Que o manual dá a eles. Desde a recepção até o cuidado com os doentes. Assistência nos cultos. E a manutenção da igreja. É como se eles fossem os guardiões da casa de Deus. Zelando para que tudo esteja em ordem. E que todos se sintam acolhidos. E lendo o manual, eu notei essa ênfase no cuidado. No cuidado prático. Tá ligado ao amor ao próximo. Que é um pilar da fé cristã. O manual mostra que servir os outros É uma expressão do amor de Cristo. e que os diáconos e diaconisas Tem essa oportunidade. de vivenciar esse amor. Em forma prática. E para que esse serviço seja feito com excelência. O manual destaca a organização E a colaboração. entre os diáconos e diaconisas, O manual orienta que eles trabalhem em equipe. sob a supervisão do pastor, E dos anciãos, para que as tarefas sejam distribuídas com justiça. e para ver a harmonia E também
eficiência. Mas além da organização e da eficiência. O manual enfatiza a espiritualidade. E o bom testemunho. Para quem quer servir como diácono ou diaconisa. Afinal, eles representam a igreja. Dentro e fora do templo. O serviço cristão. Não que tens poucos a mais travessas. Mas envolve o testemunho de vida. E o caráter de Cristo em tudo. Ter todas as ações. E como a igreja escolhe os diáconos e diaconisas? O manual orienta que eles sejam escolhidos pela igreja. Por meio de votação. Em reunião administrativa, após a indicação, De uma comissão. a igreja valoriza a participação dos membros, né? Sim. Isso mostra que a igreja é um corpo, De cada parte. tem sua importância. E responsabilidade. O manual também fala da oração Sim. e da busca pela orientação de Deus. Durante a escolha, A escolha dos líderes deve ser guiada pelo Espírito Santo. esse sim chegamos ao final da nossa jornada pelo capítulo 6. Exploramos a liderança do pastor, A sabedoria dos anciãos. e a dedicação dos diáconos e diaconisas, Vimos como cada um contribui para a igreja funcionar. e cumprir sua missão. Foi enriquecedor mergulhar nesse capítulo. Desvendando os princípios da organização da igreja. Esperamos que você tenha se sentido inspirado, Se engajar mais na sua igreja. usando seus dons E talentos. para servir. A Deus. É o próximo. A manual da igreja. É um guia Que nos ajuda a entender a igreja. e nos convida A viver os valores do reino de Deus. que a gente possa se dedicar Mas e mais, a missão da igreja. construindo uma comunidade. De amor. E esperança. Até a próxima. Não pode crer na Bíblia. Tchau, tchau.